Olá, donas de casa! Quanto tempo que eu não apareço por aqui, né, minha gente? Muito tempo. Mas eu estou em dívida, né, com vocês aqui no YouTube, que tá com alguns dias que eu não posto, né, por aqui. Por quê? Vamos lá. Eu gosto, eu amo, né, postar meu dia a dia. A minha rotina, né, é uma coisa que realmente eu faço, né, não é... como é que se diz? Não é nenhuma mentira, realmente eu faço, sou dona de casa. E eu gosto muito de postar minha rotina por aqui. Agora eu vou contar pra vocês o porquê que eu parei de postar aqui no YouTube, certo? O que é que acontece? Eu ainda tô gripada. Se a voz sair meio aí estranha, é por conta da garganta. Vamos lá, o que é que acontece? Eu parei de postar porque aconteceram muitas coisas. É muita coisa que acontece na vida da dona de casa. Aqui em casa são 5 pessoas. É aquela correria só pra gravar, pra posicionar o celular, pra estar gravando, pra estar... É muita coisa, sabe? Quem tá aí do outro lado vai entender o processo que eu estou falando aqui. O processo que é fazer vídeo não é fácil. Não é fácil. E eu fui perdendo a vontade de postar, né? Porque quando eu ia postar, aí o celular dizia armazenamento cheio, tá descarregando, a imagem não ficava boa. E era uma confusão só, aquela danação só, tinha que descer para ajeitar alguma coisa lá na minha oficina, lá na loja, e aquela correria, enfim, muitas coisas aconteceram. Aí perdi totalmente a vontade de fazer os vídeos. Quando me dava aquela vontade de fazer, aí eu dizia assim, eu vou fazer um vlog, quero fazer um vlog hoje, eu vou fazer. Minha gente, por incrível que pareça, quando eu ia fazer o vlog, acontecia tudo pra mim, não. E o vlog não saía de maneira nenhuma. Aí eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo? Que toda vez que eu vou fazer vídeo, eu não estou conseguindo fazer. Eu perdi a vontade de fazer, acontece qualquer coisa, é aquela danação, e aquela perturbação só. O que está acontecendo, Jesus? Que eu não estou conseguindo postar mais os meus vídeos. Uma coisa que eu gosto de fazer. O que está acontecendo? Comecei a questionar, a perguntar a Jesus, e realmente não estava conseguindo de maneira nenhuma. O que eu fiz? Eu entrei em um propósito. Mas aí, Paulo, você entrou em um propósito pra quê? Pra conseguir fazer os vídeos? Não. Eu entrei em um propósito em outra coisa, né? Sobre outra coisa. Aí entrei em propósito, 3 horas da manhã, 21 dias, 3 horas da manhã. Inclusive termina hoje, mas eu vou continuar, vou dar continuidade. Mas o propósito que eu comecei é sobre outras coisas, termina hoje, 21 dias de oração de madrugada. Foi processo. Muitas das vezes dormia na oração, sim. Muitas das vezes estava fervorosa na oração, sim. Porque não é todos os dias que a gente vai estar do mesmo jeito. Muitas vezes eu consegui falar diretamente, mesmo com Jesus, profundamente. Outros dias eu só consegui ajoelhar, né? Só consegui dormir. Mas eu estava lá fazendo o meu propósito, o meu sacrifício. E eu creio que não tem sido sacrifício de todo. E no meio aí desses 21 dias, no meio aí dessa correria toda, né, dessa oração, que não foi por conta do canal, esse propósito que eu fiz, Jesus, ele tem falado comigo. Jesus, ele falou comigo claramente, e eu tenho certeza que foi comigo que ele falou, né? Claramente, Jesus, ele vem falando comigo. Eu gosto de... já preguei várias vezes em várias igrejas, já fui convidado para várias igrejas pregar. Eu gostava muito de pregar, só que aconteceram muitas coisas. O diabo colocou na minha mente muitas coisas, gerou na minha mente pânico, ansiedade, gerou na minha mente transtorno. Foi transtorno pesado, que eu tive que ir para psiquiatra, para psicólogo, tomar remédio forte e sair dos púlpitos. Aí nesse meio todo dos 21 dias de propósito de oração, Jesus, ele falou comigo, né? Eu já estava decidida a não postar mais, né, vídeo por aqui. E teve agora festividade, né, na igreja.
E no finalzinho do culto, o pastor, ele, depois da pregação e tudo, aí o pastor, ele disse uma palavra. E essa palavra, ela foi diretamente para mim, porque a gente sabe quando é pra gente. E ele falou claramente sobre o meu canal, né, que eu parei e tudo. E ele disse claramente o que eu tinha que fazer, certo? Então, eu disse, realmente, Jesus, agora eu estou entendendo porque tanto atrapalho que estava dando de eu fazer os meus vlogs, né, que eu gosto, mas eu também gosto de falar, de pregar, de falar do amor de Jesus. Aí o pastor disse, por que você não usa a sua rede social para falar do amor de Jesus? Né? Se você gosta, se você tem tempo de fazer isso, use a sua rede social, não é nada de errado fazer isso. Use a sua rede social para falar de Jesus. E eu lembro que quando eu comecei no Instagram, quando eu morava lá no outro povoado França, né, onde eu morava, eu gostava de pregar no Instagram, fazia vídeos pregando no Instagram, eu amava. E ajudava muita gente. Muitas pessoas iam no meu direct e falavam que aquela palavra falou comigo. Dizia assim, Paula, essa palavra falou comigo, eu me sinto muito bem quando eu escuto você falar. E quando eu estava para acabar com tudo, né, não postar mais aqui, porque realmente eu perdi a vontade, que toda vez dava trabalho quando eu ia pregar, mas parecia que era assim. O Espírito Santo dizia assim, não vai não, gravar não. Parecia que era assim, toda vez que eu pego o celular para gravar, acontecia tanta coisa. Aí parecia que o Espírito Santo falava assim, não, agora não. Agora não vai ser agora que você vai gravar. Aí eu entreguei na mão de Jesus, isso que tem que ser, o que tiver de ser, será. Eu gosto. Mas aí Jesus falou comigo, claramente, né, e eu vou mudar os vídeos aqui no canal. Eu vou fazer vídeo assim, agora, falando de muitas coisas. Eu tenho muita coisa para falar sobre depressão, sobre há 14 anos atrás, 12 anos, 13 anos atrás, onde eu quis tirar minha própria vida. Eu vou falar sobre tudo isso aqui nesse canal agora. Então, gostou do vídeo? Era somente isso que eu queria falar pra vocês, que foi muita coisa, né, minha gente, que eu já falei, mas eu tenho muita coisa pra falar. Eu creio que vai ajudar a muita gente por aqui. Então, gostou do vídeo? Se inscreve, né? Compartilha o vídeo. Se inscreve no canal. Deixa o seu gostei, né, que ajuda bastante por aqui no canal. E a partir de hoje, o foco vai ser esse, né? É isso que Jesus quer de mim, né? Vamos obedecer à voz de Jesus. E a partir de hoje, os vídeos vai ser assim, certo? Então, gostou? Dá aquela curtida e um tchauzinho. Fica com Deus, todas vocês.